Meus amigos, minhas amigas, é um prazer muito grande poder compartilhar convosco esse momento de reflexão. São Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim uma ordem imperativa de Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentando-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então nós estamos diante de um fato ocorrido. Os discípulos, após a ressurreição, eles estavam na casa, ali assentados, à mesa, e chega Jesus e faz-lhes algumas advertências, porque devido à incredulidade deles. Mas, não levando em conta aquele momento de tensão que eles passavam, Jesus designou eles a sair por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, quer dizer, rejeitou a mensagem do Mestre. Porque quando os discípulos saíram, eles saíram em o nome de Jesus. Saíram representando o Mestre, como representantes oficiais do Senhor, com a mensagem dele aos corações. Então, quem rejeita uma mensagem de Deus está rejeitando o próprio Deus. Quem aceita, abraça a mensagem do Senhor, está abraçando o Senhor pela fé. Então Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, infelizmente, fechou o coração para Deus. Então ele diz, os sinais seguirão os que creem. Então aí está exatamente. Muitos dizem e acham que a cura, a libertação, não é mais necessário para hoje. O falar em línguas, que foram recebidos ali no dia de Pentecostes, Atos 2, não há mais necessidade para os nossos dias. Ora, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do poder do Espírito Santo e da autoridade espiritual para estar desfazendo de toda sorte de males que perseguem as pessoas oprimidas por espíritos malignos, oprimidas por legiões de demônios, por castas espirituais, tentando destruir as suas vidas, levando ao suicídio, levando à morte, ao pecado, levando aos vícios e toda sorte de males. Essas forças ocultas atingem as pessoas. E Jesus deu autoridade aos discípulos para poder expulsar os demônios, desfazer dessas forças que atuam na vida das pessoas, perturbando, tirando a paz, a alegria, a felicidade e libertá-las e deixá-las livres. Como também nós sabemos que existem espíritos de enfermidades que levam as pessoas a sofrer enfermidade de todos os gêneros. O médico faz exame, faz aqui, faz lá, mas é um espírito de doença que está ali alojado, gerando aquela enfermidade, aquela doença, destruindo a saúde e a paz daquela pessoa. Mas quando o poder de Deus chega naquela pessoa, a pessoa é liberta em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus encontrou uma senhora que andava curvada, e ele diz que era um espírito de doença, de enfermidade, que fazia aquela pessoa, aquela senhora, andar curvada. E disse, mulher, está livre da sua enfermidade, e o demônio foi embora, e ela ficou livre. Nas minhas ministrações, também eu já encontrei pessoas nessas situações, pessoas que
estavam paralisadas, outras estavam com enfermidade no tornozelo, outras estavam com enfermidade no estômago, os espíritos de enfermidade levando as pessoas a sofrer. Não, o evangelho é muito simples, não precisa de invenções. Os homens começam a inventar isso, inventar aquilo, os pregadores por aí, mas Jesus mandou colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o obreiro se encher da graça, do poder de Deus, da autoridade do Espírito Santo, ter uma vida de oração consagrada, uma vida de jejum para poder sacrificar carne e poder receber a autoridade do Espírito Santo sobre as forças ocultas, sobre os demônios, sobre as potestades, os principados e libertar os oprimidos. Jesus foi exemplo disso. Jesus, ele às madrugadas estava na oração, às noites estava na oração, no Monte das Oliveiras, ali no Jardim do Getsemane, que é uma região naquela época fora da cidade de Jerusalém, das muralhas. Até hoje eu estive lá. Mas Jesus em constante oração e levando os seus discípulos à oração. Pedro fazia isso, Paulo fazia isso. Quando eles estavam para realizar um trabalho, eles iam à oração, uma vida permanente e constante de oração. E ele diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Se você não crê, meu amigo, se você não crê, pregador, se você não crê, pregadora, infelizmente não vai acontecer, não vai estar presente na sua vida. Mas a partir do momento que você decida crer, os sinais vão estar presentes no seu ministério. Portanto, os discípulos saíram, e na saída deles pregando o evangelho, o Espírito Santo foi confirmando os sinais, confirmando a mensagem pregada, confirmando a pregação, com os sinais e os prodígios que seguiram. Quer dizer, o Espírito Santo que desceu sobre eles, que revestiu-lhes de poder, foi confirmando sinais, as operações de maravilhas. Não precisa invenção, não precisa ungir bala, não precisa ungir chave, não precisa ungir isso, não precisa ungir aquilo outro para poder os milagres estarem acontecendo. É ter a autoridade de Deus e pela palavra de Deus ministrar, impor as mãos, não tem segredo. O evangelho é muito simples. É simples demais o evangelho de Cristo. É só você ir pela palavra, seguir a palavra, cumprir a palavra, que o Espírito Santo vai confirmar a palavra pregada. Meu irmão e minha irmã, seja abençoado, seja feliz e viva os milagres de Deus na sua vida. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o seu lar, a sua família, o seu ministério. Você que tem um chamado de Deus, cumpra o seu chamado. Seja fiel e prossiga na jornada. Seu amigo, Reverendo Moisés de Brito. Até mais.